Vamos falar hoje sobre a diferença entre culpa e autorresponsabilidade. Aqui a gente tem dois pilares que têm sido muito presentes nos meus estudos, no meu trabalho, na minha vida, e que têm sido de uma libertação grandiosa. E eu de verdade entendo que talvez esse seja o início de uma conversa que vai se aprofundar e se estender durante muitos outros episódios, vídeos, porque tem sido de fato uma resposta muito prática, muito presente nas nossas emoções do cotidiano, né? Então, nessa minha jornada do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da espiritualidade e afins, percebo o quanto esses dois pilares, culpa e autorresponsabilidade, estão intimamente interligados e estão presentes aqui. E a gente vai falar hoje sobre essa dinâmica bem profundamente. Eu espero construir um bom texto aqui, né? Um bom papo que possa estar a serviço de vocês. Me lembro especificamente, assim, especialmente, teve uma época, gente, em 2022 para 2023, onde eu tive um crescimento bem grande aqui na rede, né? E nessa época eu fazia vídeos pro YouTube, diretão. Depois eu cortava esses vídeos e fazia shorts, né, pro Instagram. Então muita gente chegou aqui através disso, assim, tipo, eu dobrei meu número de seguidores em muito pouco tempo. Foi uma parada muito incrível, assim, foi um momento muito gostoso. E desse plot de vídeos ali, esse plot, não sei se estou usando esse termo certo, mas dentro desse aglomerado de vídeos daquele momento, teve um vídeo sobre culpa, e ele foi um dos últimos vídeos, porque depois eu comecei a me mudar, enfim, viajar, e parei o fluxo de vídeos, né? Por um tempo, agora já retomamos. Mas o ponto é, um desses vídeos era sobre culpa. E aí, eu tinha passado pela experiência anos antes de dizer que a culpa não servia para nada, e no lugar uma tentativa de rejeição da culpa. Só que é isso, né, gente? Não foi assim, só o fato de eu decidir que ela não serviria para nada, infelizmente, não resolveu a culpa. Então eu sigo aprendendo, me dedicando a entender um pouco mais sobre esse sentimento tão presente e até mesmo entendendo quão presente ele é. Mas ali naquele vídeo, que já faz 2 anos, né, quiçá, eu lembro de um momento muito específico onde eu dizia, cara, as pessoas falam pra mim, pô, não se cobra tanto, não se culpa tanto. E no vídeo eu relatava o que durante anos foi a minha realidade. Quando eu ouvia isso, eu ficava muito irritado. Eu ficava irritado. Do tipo, mano, como que você quer que eu não me cobre ou que eu não me culpe, porque tá muito próximo se cobrar e se culpar, né? Se isso precisa ser feito. Eu preciso fazer isso. Essa é uma demanda minha. Se eu não fizer, quem vai fazer? E eu lembro que eu trazia essa agonia, tá ligado? Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Você vai vir aqui, vai fazer a live pra mim? Você vai criar o conteúdo? Você vai fazer o café pra mim? Você vai cumprir com as minhas demandas? Então não, então eu tenho que me cobrar fazer. Então eu tenho que fazer essa parada. E aí, se eu tenho que fazer, eu preciso me cobrar. Essa era a minha perspectiva, essa era a minha mentalidade, essa era a minha realidade. Porque quem já está aqui bebendo das fontes do conteúdo aqui há um tempo, entende quanto essas coisas estão intimamente ligadas em cadeia, né? Aquilo que eu penso, a maneira como eu mentalizo, como eu interpreto as coisas aqui no meu intelecto, a minha maneira de compreender o mundo afeta como eu sinto o mundo. E isso que eu sinto é a minha vibração, aquilo que eu estou emanando para o mundo também. Ok? Então, se eu sentia que a minha interpretação de mundo naquele dado momento era que a única maneira de eu conseguir fazer aquilo que eu me proponho a fazer, e aí vocês entendem que eu sou uma pessoa ambiciosa, que eu sou uma pessoa sonhadora, que eu sou um cara que sempre fui artista, que sempre quis fazer, que empreendo, então assim, ambições, fora do sistema, tentando fazer coisas grandes. Sabe, você aí também que tem sonhos grandes, que tem objetivos que a galera do outro lado não necessariamente tem, e aí você precisa colocar uma força motriz, uma força motora, todos os dias como combustível para alimentar a tua jornada em prol dessa direção que você tem no teu coração, na tua mente. E quando a gente está nesse lugar, e ainda mais quem empreende no sentido de autonomia, né? Ou morando fora, ou enfim, fazendo uma coisa que não necessariamente você tem o apoio ou a visão de outras pessoas, né? Eu lembro daquela da Flávia Matos, como é que é? Eu tive que ter a visão, não avisei ninguém. Eu tive que ter a visão sem avisar. Eu amo essa parte. Porque quando você tem ambição, quando você é uma pessoa que
tem desejos e sonhos, muitas vezes você não vai ter plateia, você até tem, tá, gente? Sempre vai ter. No final do resultado vai ter alguém para te dar o parabéns. Mas agora, pessoas para fazer coro, para ir junto, para caminhar junto, não existe isso. Cada um realmente está construindo o seu. Existe a carreira solo, é uma demanda que não dá pra gente transpor para outra pessoa, né? Tem coisas que são suas, são minhas. E é isso, durante muito tempo eu interpretei a culpa como um mecanismo, era a forma que eu tinha de lidar com isso. A culpa fazia a manutenção da minha motivação, do meu impulso, da minha condição de seguir em frente, beleza? Então a culpa estava ali sendo usada como um mecanismo, era necessária naquela equação. Eu precisava de cobrança e eu precisava de culpa para poder seguir adiante. Era quase como um esquema moral, assim. Se eu sinto culpa, significa que eu me importo. Se eu sinto culpa, significa que isso é caro para mim, que isso é importante para mim. Se eu sinto culpa, a culpa era que me lembrava que eu queria fazer aquilo, que eu queria caminhar naquela direção. Vocês estão entendendo, né? O lugar que a culpa ocupava aqui. E aí, velho, passa esse tempo, eu começo, né, a me dedicar muito mais, expandir muito mais dentro do autoconhecimento, a trazer, né, o bem-estar, o autoconhecimento, a espiritualidade para dentro do meu trabalho, mentalidade para dentro do meu trabalho. Então chega esse momento onde eu tenho um outro corpo. Quando eu falo com vocês aqui, eu falo de um outro lugar, de um outro corpo mental, de um outro corpo energético, ok? De uma outra consciência. E aí, velho, pra minha surpresa, a culpa dos meus estudos vem crescendo cabulosamente, assim, a proporção de importância que ela ocupa, de fato. Não na minha vida, mas na jornada humana mesmo, assim. Pra todos nós, certo? Ela tá presente. E aí, cara, eu tô muito animado para falar um pouco mais sobre o que eu tenho aprendido em relação à culpa aqui. Separei mais ou menos aqui uns 3 tópicos, como de costume, pra gente poder trocar sobre. Mas, antes disso, também como de costume, eu vou tomar um gole do meu café, que já tá esfriando, galera. Já tá esfriando, calma aí. Tomando um gole do meu café pra dizer bom dia. Bom dia. Pedro entrou aí, ó. Avatar tá aí. Dudu que já tinha dado bom dia. Felipe que já tava aí. Eu não sei quem tá aqui mesmo agora, mas é isso, gente. Boa terça-feira, tá bom? Uma boa terça-feira. Quero te convidar a se lembrar de se abençoar nessa terça-feira, dizer coisas boas sobre você, para você. E obrigado pelo esse momento aqui presente, onde a gente se encontrou aqui. Dito isso, bom dia para quem tá aqui no Instagram. Pode ser que você esteja assistindo isso ao vivo não, gravado no YouTube. Galera, tem tanto vídeo nesse YouTube. Dá uma olhada aí, velho. Tem muito vídeo aqui. Deixa o like no vídeo e sinta-se à vontade para fazer um comentário sobre como isso chegou para tu. Pode ser que você esteja me ouvindo no Spotify. E aí, aqui tem 40 episódios mais ou menos, se ligou? Muito episódio que vai servir ao teu contexto. Então dê uma olhada nos títulos, que são todos nesse formato. Então, para quem ainda não entendeu, a gente grava ao vivo no Instagram toda terça-feira às 9h da manhã esse episódio. Depois ele é disponibilizado no YouTube em vídeo e no Spotify em áudio. João tá aqui. Oi, João, bom dia. Acho que é a primeira vez que você tá no ao vivo, né? É sim. Bom dia, então. É isso, galera. Estamos aqui, ok? Como estamos aí, vamos começar? O primeiro tópico vai ser forte, tá? Vai ser pesado, vai ser fora, longe do senso comum. Então, assim, pode ser que você se sinta muito provocado com as coisas que vão ser ditas aqui. Vou tomar até mais um gole do meu café. Tá, vou ser bem honesto agora, gente. Eu vou falar sobre. Tô partindo de 2 lugares aqui, 2 lugares de estudo, tá? Um é um livro e o outro também é um outro livro. São 2 livros, na verdade. Um Curso em Milagres, que eu tenho compartilhado nos stories que eu tenho lido, e um outro de Física Quântica, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Então é bem provocador, porque, porra, como você vai quebrar o hábito de ser você? Porque tem partes de você, tem partes de mim que eu não estou satisfeito e que produz um resultado na minha vida em que eu não estou também satisfeito, ok? Bom, diante dessas 2 leituras que estão me embasando aqui nesse momento, então tem sido a minha base, uma afirmação é, cara, entender que estamos viciados, o nosso corpo está viciado na culpa. E eu já vou voltar para falar isso dentro do que eu tenho bebido ali, do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que explica isso dentro da bioquímica do corpo, inclusive. Mas quero começar essa explicação pelo 100, o Curso em Milagres.
que ele, cara, eu achei tão bonito e forte. Ele traz a culpa como uma das emoções primeiras que parte do processo, do próprio processo de manifestação no ego. O que é o ego? O ego é o corpo, né? Quem gosta de astrologia, vamos lá, quando você vê qual é o seu ascendente. O seu ascendente representa a máscara que você tem para que as primeiras coisas que as pessoas veem em você. O que é isso? É o teu corpo. O que é isso? É a sua apresentação para o mundo. O que é isso? É o seu ego. Esse é o ascendente dentro do mapa astrológico. A gente não vai falar sobre astrologia, mas é só um exemplo para te ajudar a compreender. Então, dentro do 100, ele fala muito desse lugar que a gente é antes desse ego manifesto aqui. Então, no ego, eu sou esse corpo que você está assistindo aqui, ou essa voz que você está ouvindo, esse ser chamado Thomas, ou chamado Sol, esse ser, esse homem, entendeu? Ego, tá aqui manifesto. Então, quando a gente nasce e ali existe um movimento onde a gente deixa de ser esse espírito em essência, em conexão com o universo esse, seja lá como você compreenda e viva a sua espiritualidade, mas esse ser espiritual começa a viver uma jornada física. E é claro que quando a gente está vivendo aqui no nosso cotidiano, a gente é um ser físico e a gente tem, sei lá, uma experiência ou outra espiritual. É como a gente interpreta o mundo, porque a gente está completamente identificado com a experiência material, completamente identificado com o ego, né? Com a materialidade, com o meu corpo que sente dor, que sente fome, beleza? Que tem necessidades, que tem sentimentos, emoções, enfim. É difícil dar um passo para trás e lembrar que para além desse corpo, para além dessas emoções, existe um lugar anterior a isso. Esse lugar não egóico, mas esse lugar de essência, esse lugar essencial, que eu gosto muito de chamar aqui da nossa identidade espiritual. A identidade, quem está aqui há muito tempo estão vendo outros conteúdos, eu sempre trago ela porque ela faz parte da mudança de hábito, certo? Então a gente não muda o hábito focando no hábito em si. A gente não muda o hábito focando lá no resultado. A gente tem que dar uns passos para trás e compreender que antes do resultado manifesto existe um comportamento, uma estrutura que apoia esse resultado, e ainda por trás dessa camada do comportamento existe uma identidade, existe quem faz o que é feito. Então esse lugar da identidade, de tudo que eu proponho na mentoria, no acompanhamento, para a gente trazer uma rotina de bem-estar, enfim, é um pilar fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto ainda mais de trabalhar nessa dimensão de compreender que temos uma identidade egóica e uma identidade espiritual. Então, nessa identidade espiritual, tudo fica muito mais fácil quando a gente compreende assim. Porque isso dá pra gente uma outra força motora para a gente conseguir lidar com o sofrimento e com as questões que a gente manifesta aqui o tempo todo. As nossas dores, de fato. Que quando eu me permito me sentir em conexão com esse algo maior, seja como for que você se conecta com a sua espiritualidade, mas quando você lembra que você não está só, que a sua tristeza ou que a sua história triste não é tudo que existe sobre você, ou que a sua pressão, a sua cobrança, a sua culpa não é a única maneira de se viver. Quando você compreende isso, dando um passo para trás e lembrando quem sou eu em essência, quem sou eu antes desse nome, quem sou eu antes desse ego, as coisas ganham um outro respiro, um outro espaço de fluidez, um outro espaço de poder, de fato. Que aí a gente não se sente mais só. Dentro de um curso em milagres, eles trazem a perspectiva de que quando a gente nasce, ou seja, quando nasce o ego, quando eu começo a viver essa experiência material, existe uma cisão, o quê? Uma ruptura com a fonte, com a espiritualidade. Que aí, né, eu sou esse ser espiritual, mas eu, entro na matéria, passo a ser um ser material. A partir do momento que eu passo a ser um ser material, eu posso me esquecer que eu sou espiritual. Eu me esqueço. E eu começo a viver aqui, ó, na Matrix, né, aprisionado nessa ilusão do ego, nessa materialidade. Ilusão por quê? Porque o corpo definha. A gente morre nessa manifestação. Só que a gente não morre em essência, a gente não morre em alma. Porque a gente é eternamente. A gente é em conexão com uma coisa muito maior, muito expandida. Tá certo? Vocês estão pegando? Então, beleza. Então, quando você se manifesta no ego, ou seja, quando você nasce, você começa a sua jornada aqui material,
É nesse momento que a culpa nasce também, segundo um curso em milagres. Beleza? Por que a culpa nasce? Porque você não é o ego, puramente. Você também é, porque ele foi criado, né? Mas eu não sou esse Thomas que fala com vocês usando essas palavras, tendo esse tom de voz e esse tom de pele. Eu sou muito maior do que isso em essência espiritual conectado com a fonte. Então é essa cisão, essa ruptura da conexão com a fonte, com a espiritualidade, quando eu venho a me tornar esse ser material, isso gera culpa. Porque uma parte de mim lembra que eu sou maior do que isso. Uma parte de mim lembra que eu sou, na verdade, que o que eu sou transcende esse tempo e espaço. Transcende essa matéria. Transcende essas células que estão criando esse corpo e essa pele. Uma parte de mim se lembra disso. E outra parte esquece. Outra parte esquece. E a partir do momento que eu esqueço, eu me identifico com o quê? Com aqui, com agora. Com o meu microfone que não está da cor certa. E aí eu começo a sofrer com a falta. E eu começo a sentir a falta. Por que está faltando? A velha história do vazio existencial. Como que se preenche o vazio existencial? A gente vai fazer várias coisas na matéria para preencher esse vazio existencial, mas mais importante do que aquilo que você faz é como você faz. O ponto de partida, a sua compreensão, tanto mental, a tua mentalidade, quanto principalmente vibracional. Então, quem aqui já está vivendo a sua jornada de reconexão, né, espiritual, sabe a diferença que é quando você pisa no chão sabendo que você não está pisando sozinho. Não é só teu ego manifesto solitário com o teu vazio. A maneira que a gente tem de preencher o nosso vazio é fazer nesse processo de lembrar que somos esse ser espiritual. Então aí eu piso com uma outra paz de espírito porque me sinto resguardado. Porque me sinto em conexão, me sinto conectado ao todo. Me sinto conectado com o teu próprio ego aí também. Me sinto conectado com você. Me sinto conectado com a chuva, com a grama, com o vento, com o motorista que está mal-humorado. E aí eu tenho condições, quando eu estou conectado com a minha espiritualidade, de perceber, pô, esse brother deve estar estressado, né? O trabalho dele não é tão fácil. Teve uma frase muito forte que eu compartilhei aqui, desse livro também, Um Curso em Milagres, que ele dizia, toda interação social ou é uma expressão de amor, bom dia, expressão do amor, ou é um pedido de amor. Tipo, bom dia. Ou eu tô conseguindo doar amor, servir amor, ou eu tô necessitado de amor. Beleza? Muito provocador interpretar as coisas dessa maneira. Ou eu estou servindo amor, bom dia. Ou eu estou necessitado, estou precisando, estou pedindo amor. É claro que a gente não vive com essa interpretação sobre a vida, porque estamos completamente identificados com a matéria, com a materialidade, com a vida egóica aqui. E aí a culpa faz parte intrínseca do processo egóico. A culpa faz parte, é a lembrança dessa separação de você com o teu verdadeiro eu, com a tua identidade espiritual, com quem você é em conexão com esse universo. Quem a gente é ou quem a gente já foi, a gente parece que não foi, que não é mais. E aí a gente padece nesse esquecimento, nesse vazio, nesse abandono. Eu me sinto abandonado por esse todo e não mais abraçado pelo todo. Como chegou até aí? Como que vocês estão? Quem tá aqui? Quem conseguiu pegar? O que pegou? Como tá se sentindo? Vou tomar mais um gole do meu café. A gente tá falando hoje sobre a diferença, gente, entre culpa e autorresponsabilidade. Comecei trazendo um panorama dos meus estudos atuais, principalmente sobre o livro Um Curso em Milagres, como eles explicam ali o nascimento da culpa ou de onde a culpa vem, dentro de uma perspectiva espiritual da coisa. Diante disso, o primeiro tópico que eu quero trazer aqui é perceber o quanto a culpa é um vício do ego. Porque diante de tudo que eu acabei de explicar, ela é mais do que um vício, né? Ela é uma... não tem muito como a gente não senti-la. Ela é um efeito do processo de materialização. É um efeito do ego. Então o ego vai se sentir sempre culpado. Por quê? Porque ele não está mais conectado com o todo. Então ele sente culpa por essa cisão, por essa ruptura, por essa separação. Ok?
E aí por isso é tão importante, tão necessário que a gente olhe para essa identidade espiritual e a gente faça esse processo de se religar, de se reconectar. Como que você faz isso? Conseguindo dar esse passo para trás antes da reatividade, antes da reação egóica, antes da identificação com tudo que é e lembrar, caramba, eu vou morrer no corpo. As pessoas morrem no corpo e não morrem em essência. Meu Deus, existe a essência. Como que eu posso lembrar todos os dias e me conectar com a minha essência? Como que eu posso hoje, assistindo essa live, daqui a pouco lembrar, meu Deus, esse corpo tem prazo de validade. Eu não sou esse corpo. Ele vai morrer daqui a pouco. Quando a gente consegue levar as coisas para esse lugar, para essa outra dimensão, facilita que a gente consiga manejar a pressão que a gente usa. Porque lá no início do episódio eu trouxe como a culpa é um mecanismo para que a gente possa se motivar, né? A cobrança é o mecanismo. Então, eu preciso sair do ponto A e ir para o ponto B. Eu vou me cobrar. Eu vou me culpar se eu não consigo, se eu me desvio desse caminho. Eu preciso ir do ponto A para o ponto B. Eu quero ir do ponto A para o ponto B. Se eu estou fazendo errado, chicotinho nas costas. Se eu estou fazendo errado, autocobrança. Se eu estou fazendo errado, eu vou me estrangular em frente ao espelho. Eu vou exigir de mim postura. Beleza? E aí eu quero te chamar a atenção que esse ponto de partida, ou essa maneira de resolver as coisas, é essa maneira egóica. Porque no ego, eu esqueço tudo isso que a gente acabou de trazer da identidade espiritual, e eu me identifico com tudo que me faz sofrer, me identifico com todas as minhas dores, eu esqueço que eu vou morrer, e eu esqueço que eu vou morrer só no corpo, que eu não vou morrer na minha essência. Esquecendo de tudo isso, meu único mecanismo possível é a culpa. E aí eu continuo em mais culpa, em mais pressão, em mais cobrança. Porque você precisa fazer melhor. E eu preciso fazer melhor. Como que eu nunca vou me contentar com esse resultado tão baixo? É possível fazer melhor? Eu preciso fazer melhor. Só que existe um outro caminho quando a gente faz esse trabalho dessa reconexão espiritual. Onde a gente pode usar a gentileza ao invés dessa culpa. Porque a gente pode ter o ponto de partida amoroso. Quando eu me conecto espiritualmente, a primeira coisa é a gente se render. Se render a esse senso de, caramba, eu sou amado. Eu sou amado na minha essência. Em essência, lembra, toda interação é ou um pedido de amor ou é uma expressão de amor. Em essência, eu estou expressando amor. Em essência, eu estou conectado com um fluxo de bem-estar. Em essência, eu já posso me sentir bem aqui agora. Em essência, eu já me sinto bem. Em essência, eu vim para a Terra não para sofrer. E aí, quando eu faço esse trabalho de lembrar, de dar esse passo para trás, de me observar o meu corpo, né, ao invés de estar 100% identificado com ele, eu consigo cultivar novamente esse lampejo de consciência, que é o que a gente chama do despertar da consciência, ou expansão da consciência. E aí eu consigo escolher melhor por mim. E aí, ao invés de eu necessitar da culpa, eu começo a entender, caramba, a melhor maneira, então, de eu me corrigir, vou usar essa palavra, achei ela boa, a melhor maneira de eu corrigir a minha rota, ou de eu corrigir a minha postura, para eu chegar perto de onde eu quero chegar, sair do ponto A e ir para o ponto B, é eu estar me sentindo bem, é eu estar me sentindo acolhido, é eu estar me sentindo amado, é eu estar emanando amor, é eu estar motivado. Imagina a diferença de você fazer algo como se você sendo um cavalo levando chicote e usando aquele negócio que eu não sei o nome, eu não lembro o nome, aqui para você não olhar para um lado nem para o outro. A sua visão é o oposto do expandido, uma visão contraída, um corpo dolorido, um corpo machucado. E é isso que a gente faz com a culpa. Esse é o efeito da culpa em nós. Da cobrança desmedida. Não tem amor. Não é através do alto amor. E olha a diferença de você tirar aquela venda dos seus olhos, olhar, reconhecer, ter uma visão 360 graus, lembrar que tem infinitas possibilidades ao seu redor, e que você pode assim se cultivar, se sentir bem, lembrar como é se sentir bem, todos os dias é experimentar respirar com maior profundidade, com maior qualidade de presença, lembrar quem você é em essência e escolher, caramba, cara, de verdade o que eu quero não é agir dessa maneira, eu quero agir de uma forma mais coerente com aquilo que eu quero. E aí a gente faz esse ajuste.
não pela pressão, não mais pela culpa. Só que, de novo, para que a gente consiga ser capaz de fazer esse ajuste não pela culpa, a gente precisa desse resgate, dessa sua identidade espiritual. Foi muito fora do senso comum tudo que foi dito aqui. Bem contrassenso. E provocador também. Como foi isso para vocês? Deixa eu ler o que tem aqui para ler, mas hablei um tanto. Eu preciso que vocês falem como foi. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Bom dia, paz. Cheguei por aqui, vindo do yoga. Que irado, Kami. Yoga cumpre muito esse papel bioquimicamente, de novo, né? Porque aí a gente consegue, através dessa respiração que o yoga nos propõe, ativar o sistema nervoso parasimpático, que, cara, olha como o nosso corpo apesar de ser o ego manifesto, ele tem um mecanismo poderosíssimo, que já te tira desse estado da pressão e da culpa. Porque se você treina a tua respiração controlada, lenta e profunda, isso muda o nosso sistema nervoso. Então isso muda o teu modo operante, a sua forma de agir, saindo do estado simpático de luta e fuga, que está pronto para atacar um leão, para se cobrar, para se chicotear, para sofrer. E você entra no estado de relaxamento, de contemplação. Isso existe para todo mundo, todo corpo funciona dessa maneira, velho. Todo corpo funciona dessa maneira. É a química do nosso corpo. Quando você respira mais lento e profundamente, você libera novos neurotransmissores ali, o corpo vai reagindo ao relaxamento, vai sendo conduzido a um relaxamento, uma soltura, o oposto dessa culpa e dessa pressão. Gente, respira, aprenda a respirar. Aprenda a respirar, faça exercícios de respiração controlada. Respira no ônibus, respira assistindo uma live, respira no TikTok, respira lendo livro, respira varrendo a casa. Respira consciente, eu digo, né? Respirar a gente já tá fazendo, senão a gente não estaria vivo nesse corpo. Isso é muito poderoso, cara. Muito poderoso. Calma aí, vamos lá. Essa frase me pegou, é muito real. Estou servindo amor ou estou necessitado de amor? Esse olhar realmente faz a gente ver as coisas de forma diferente e mais leve. Sim, dentro desse livro ele trazia que essa é uma visão do Espírito Santo. E aí vamos entender o Espírito Santo de maneira, enfim, dentro do contexto da espiritualidade cristã, a gente tem esse termo, mas veja aí, a espiritualidade, né? Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar sobre o Ho Oponopono novamente. Não falei nesse episódio ainda, mas sempre falo. Aí o Ho Oponopono não usa o termo Espírito Santo, né? É uma prática havaiana, eles falam a divindade. Se ligou? Então é isso, a gente vai entender que essa divindade, ou essa camada espiritual, seja como você experimenta a tua conexão espiritual, está emanando amor por nós. Está sendo amor, está nos convidando a ter esse olhar amoroso para não só sobre você próprio, mas sobre o outro também. E aí, meu Deus, tem que falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala da culpa, que eu estou falando muito da culpa que a gente sente sobre nós. Mas a gente projeta essa culpa todo o tempo, no externo também. E aí é onde entra a autorresponsabilidade, que vai ser bem forte, vou entrar nisso daqui a pouco. Tá, vamos nessa. Porque a gente está viciado não só em se culpar, mas a gente está viciado em culpar o outro também. E aí, dentro dessa perspectiva aqui da expansão da consciência, a gente está tentando trocar a culpa, o vício da culpa, e o teu corpo está viciado em culpar. Então, ou você se culpa todo o tempo, porque você não performou como você idealizou, ou você culpa o outro que te prejudicou. Ele foi um vilão na tua vida. E é você uma vítima coitada. Pode fazer nada, né? Porque o outro, como o outro é uma pessoa ruim. Meu filho. Transpor esse triângulo dramático é um desafio. Mas a gente consegue. Vamos já falar sobre isso. Sol, nossa, faz muito sentido isso que você fala, pois atualmente parece que se depreciar ou autodepreciar virou moda. Legal. Como se estivesse de fato me corrigindo e acolhendo. Interessante. Que a autoapreciação pode ser vista também como uma forma de se acolher, talvez no senso comum, pode ser. Eu gosto, faz tempo que eu não falo isso, né, mas eu gosto de lembrar, assim, que eu, particularmente, não tenho interesse de ser normal. Não é o que eu tenho feito da minha vida. Sincerão, assim, não é. Não tenho um compromisso com a normalidade, pelo contrário, eu tenho um compromisso com ir contra. Tem um termo que eu gosto muito que é normose,
que significa, a ideia é que a normalidade é adoecida por si só. Então, ser normal, na minha visão, na minha perspectiva de vida, significa ter crises de pânico, crises de ansiedade muito fortes. Significa viver com esse vazio existencial latente, em crises de auto-ódio. Isso é a normalidade. Então, gente, entrar, se permitir tamanha despretensiosidade com a sua própria vida, e só seguir o baile, só ser normal, e só ter conversas normais, e só entrar na rede social e consumir um conteúdo normal, e aí os memes, né, que eu amo, gente, eu sou um palhacito, né? Eu amo rir, eu amo debochar, amo a acidez, amo. Só que a autodepreciação vem de alguns humores, assim, de maneira tão inocente, a gente vai consumindo, normalizando. Aí daqui a pouco tá se chamando de feia, de burra, de idiota, de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Isso é você conectado com a fonte? Isso é você honrando a sua espiritualidade? Isso é você lembrando que você é um ser espiritual? Isso é você se identificando com o ego no talo. Mais e mais, e o ego sempre será insuficiente. Porque afinal de contas o outro tem uma pele muito melhor. E graças a Deus que eu bebo muita água, tem uma pele melhor do que muita gente mesmo. Calma aí. Mesmo que eu tenha uma pele maior não, melhor, outras pessoas têm, vocês entendem, né? Nunca vai acabar. No paradigma do ego, nunca vai acabar. A gente nunca será suficiente. Seu corpo nunca será o suficiente. Seu diploma nunca será o suficiente. Sua conta bancária nunca será o suficiente. Acorda. Mas é isso, né? São distrações, a gente se distrai. E aí, se permitir tamanha despretensão de estar aqui, ó, esquecendo quem você é em essência, é um preço muito caro. E todos nós estamos pagando, porque a gente nasce esquecendo. A gente está aqui lembrando. Estou aqui para ser um canal para te lembrar. Cara, como é lembrar que você é além dessa pele, que tá seca e rachada, criando espinha, cravo. Misericórdia. Bebe mais água, viu? Vamos ver aqui, ó. Tanto que às vezes nem percebemos que estamos mais nos pesando nossa autoimagem do que de fato acolhendo nossos erros e falhas. Sim. É isso. Dentro da visão que eu estou compartilhando com vocês, eu estou defendendo aqui um protagonismo da visão espiritual. Beleza? Contrapondo uma perspectiva, né, uma mentalidade, um paradigma materialista, puramente egóico, e trazendo essa visão de que, tá, então eu preciso lembrar que eu sou essa pessoa, esse ser espiritual. Quando eu lembro desse ser espiritual, não é que eu sozinho tenho o poder de me autocriar, como eu sempre falo, mas é por quê? Porque é o meu eu verdadeiro. É o meu eu que está conectado com a fonte. É o meu eu que está conectado com as infinitas possibilidades desse universo. Não é o meu eu Thomas puramente. O meu eu Thomas precisa estar alinhado com esse meu eu verdadeiro. Meu eu Sol Crespo precisa estar alinhado com o meu eu verdadeiro. Entende? Eu preciso alinhar, eu preciso me conectar com a minha mente consciente, com o eu superior, com a fonte universal, com a espiritualidade. Uma vez que eu me conecto em essência, eu tenho uma outra condição de controlar, de dar os comandos para o meu corpo, para o meu ego, fazer os ajustes aqui, de sentir alinhado com isso, de pensar alinhado com isso. E aí sim eu consigo manifestar e co-criar, me autocriar e criar a vida que eu quero para mim. Porque meu agir está com base numa assinatura, né, vibracional, que é coerente com aquilo que eu estou emanando. Babado. E às vezes a gente quer culpar o outro por uma responsabilidade que é nossa. Meu filho, isso aí é muita coisa. Vamos falar disso agora. KKKKK, deve ser da água, né? Vamos nessa. Então vamos lá. Estamos bem? Vamos para o próximo tópico aqui. Estamos caminhando para um fim, que eu sei que eu expandi aqui um campo hoje. Estou falando sobre coisas muito provocadoras, né? Mas é isso. O que eu quero dizer agora é que existe outro caminho. E aí eu quero falar um pouco sobre o Ho'oponopono, que eu amo, que é uma ferramenta muito prática, que, assim como outras, que nos ajuda a fazer esse processo de limpeza dessa culpa. Pro Ho'oponopono, ele tem um princípio muito forte, que é da autorresponsabilidade. Aí é muito provocador, tá bom? Não é para amador que eu vou dizer aqui agora, e não é fácil de ouvir isso. Mas ele traz que, se eu vejo, está em mim. Eita caralho, como assim, viado? Se eu vejo, se passou pelos meus olhos, está em mim. Isso é para quê? Para te alimentar no lugar de culpa, te aprisionar na culpa?
Então, pô, se eu vi essa pessoa sendo escrota, filha da puta aqui na minha frente, a culpa é minha? É isso que você está dizendo, Ho'oponopono? Que a culpa é minha? Não, porque já não estava falando do paradigma da culpa. A gente está falando agora do lugar da autorresponsabilidade. Então você toma posse disso, isso você reconhece que isso está em você. Você reconhece que esse mal-estar, que essa pessoa com esse temperamento difícil, ou que essa situação desafiadora, ou que essa situação foda que tu tá passando, de alguma maneira, algo em você tá dando match porque tá sustentando. Se você tá vendo isso, ou se você tá experienciando isso, isso está em você. Muito provocador. Isso não é o paradigma materialista, egóico e o senso comum, tá? Isso é partindo do princípio de que eu sou um com o todo. Logo, se eu estou manifestando isso, cruzando meu caminho, isso está em mim. Para que isso está em mim? Para eu me culpar? Chorar? Ou culpar o outro? Não. Eu tomo posse disso para eu não culpar mais o outro, mas nem para me culpar, para eu liberar. Que uma vez que eu tomo posse, coloco isso nas minhas mãos e reconheço que isso está em mim, eu posso fazer o quê? Me culpar? Posso. Ou eu posso me liberar disso. Me liberar. E aí, por exemplo, para o outro, por isso que o perdão também é tão forte no aprendizado da soltura da culpa. Porque quando eu me permito liberar o outro que foi muito escroto, e aí eu perdoo e decido não culpá-lo, eu estou nesse momento com essa projeção me ensinando a também me soltar. Quanto mais eu me permito treinar, liberar o perdão para o outro, eu estou abrindo espaço para liberar o perdão para mim. E o oposto está valendo. O quanto mais eu me aprisiono no vício da culpa para o outro, aponto o dedo para o outro, aquela máxima, tá? Que você já ouviu certamente. Se você aponta um dedo para o outro, os outros 3 estão apontados para você, mais você ficar preso nesse vício de culpa sempre. E isso, meu filho, você não vai sair ileso disso. Porque se você está culpando com essa mesma veemência, com essa força que você está culpando no outro, sem nem perceber, daqui a pouco você estará se culpando. Sem a menor condição de se lembrar, novamente, né? Que você é esse ser espiritual, conectado com a fonte, se sentir bem. A culpa não é bem-estar. A culpa não combina com bem-estar. Se eu culpo o outro pelo que me atravessa e afins, eu facilmente volto para o lugar da vítima. A vítima não cocria. Que a vítima não está conectada com todas essas possibilidades, né? Não está conectada com a fonte de amor. A vítima está fazendo parte de um drama de sofrimento. Cabe a vítima sofrer. E o outro ser o vilão dessa vítima. Agora, quando você entende que o outro também está conectado com a fonte, que o outro também é Deus, se ligou? Que o outro também é você, nessa parte mais essencial da coisa, além do ego, e que ele só entrou ali num corpo diferente do seu, aí você respeita, cara. Porra, Deus está vivendo a experiência humana através dessa pessoa. Essa pessoa tá... Quanto que ela estudou? O que ela aprendeu? Respeita a humanidade do outro, as limitações do outro, os erros do outro. Vai ter o karma dele, ele vai aprender hora ou outra com esses erros, com esse comportamento. Mas deixa ele viver a jornada dele. Se foi cuzona comigo, cara, é o que ele pôde oferecer. É sobre o que ele está conseguindo fazer. Mas a minha parte, por que eu estou interagindo com ele? Por que essa pessoa está sendo um problema para mim? Porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo, 7, 8. Tem muita gente nesse mundo. Por que essa pessoa parou em mim? Qual parte da minha energia, da net, combina e é atraída por essa pessoa? Para que essa pessoa seja um problema que toma minha mente o meu tempo. Para eu estar aqui sentindo, pegando... Imagina, cara, eu sou um com a fonte. Tenho todo o poder de me autocriar. Poderia estar pensando nos meus sonhos, nos meus desejos mais gostosos. Poderia estar servindo ao mundo, poderia estar amando nesse momento. Mas eu estou conectando com a raiva, com o ódio, com o rancor, com o ranço. Forte. Caramba, por que essa pessoa me tomou tanto de mim? E aí o Ho'oponopono é uma ferramenta muito prática para esse momento. Onde você não precisa nem compreender, analisar a fundo. Mas é um mantra com o objetivo de você pedir a divindade para fazer o processo de soltura, seja lá do que for que está em você. Suas crenças, tá? Suas crenças, suas memórias, seus traumas. Pô, a gente tem muito trauma, muita dor. Que está combinando com essa experiência aí que não tá legal, que não tá boa. E aí, meu filho, eu uso essa porra pra tudo, o tempo todo. Alguma coisa deu ruim aqui, tropecei. Ho'oponopono.
Por que eu precisei tropeçar? Às vezes é um livramento, faz parte, mas isso te ajuda a estar mais aberto para a vida, menos passando pelos percalços, pelas dificuldades, desafios, enfim, amaldiçoando a si próprio, que é aquele quando eu parto da crença de que, caramba, a vida tá contra mim, de novo, ó, que merda. Eu travou meu aplicativo, que merda. Minha internet travou, que merda. A vida, Deus tá de sacanagem. A vida tá de sacanagem. Todo castigo para pobre é pouco. Felicidade pobre dura pouco. Muita coisa para limpar, velho. Muita coisa para limpar. E aí tudo vai ficando muito mais pesado. E aí a culpa tem muito mais espaço. A autorresponsabilidade, ela é muito provocadora. Porque ela nos chama a tomar posse de tudo, se responsabilizar por tudo, mas não para se culpar, mas sim para se livrar. Você só vai se livrar dessas crenças que te faz sofrer, dessas memórias de dor, dos seus traumas, enfim, seja lá do que for de ruim que tiver aí, claro, com o máximo respeito à história do teu corpo, do teu ego, porque é muita coisa ruim mesmo que a gente está vivenciando aqui. Você só vai conseguir fazer um trabalho, pô, que é compromisso, tá? Compromisso, gente. De limpeza, de liberação, para se liberar disso, para conseguir sustentar uma energia que esteja compatível com coisas gostosas, boas e com o seu bem-estar, fazendo esse processo de liberação. E você só libera aquilo que está na tua mão. Não tem como você liberar aquilo que não é teu. Se o que te acontece de ruim é culpa do outro, você não pode fazer nada sobre isso. Vítima vai morrer sofrendo. Não tem nada mais que você possa fazer, poxa. Só sofrer. Que pena. Entendeu? Vou beber um gole d'água e quero saber como estamos. Como estamos. E aí, galera? Hoje foi babado. Diferentes informações provocadoras, contrassenso. Quero saber como isso chegou para vocês, porque eu amei, confesso. Tô aqui, gente, estudando todos os dias e tá sendo um trabalho de... Sabe, obra. Eu tô sentindo como se eu estivesse em obra. Um tapa na cara veio cedo. Porra, mas é de uma liberação de consciência. E eu tô gostando. Que bom, Dudu. Eu tô amando, cara. Eu tô amando, porque sofrer a gente sofre, né? Então, assim, eu sou uma alma que sofro desde criança. Então, assim, sentir a dor da liberação é muito melhor do que a dor do sofrimento. Tomar consciência de que, caramba, eu posso me liberar, tem um caminho de liberação dessa dor, é muito libertador. Mas vamos lá. Digam aí, estamos caminhando, hein? Estamos caminhando para o nosso fim, tá certo? Eu quero saber como é que vocês estão. Café que já esfriou pra um caralho, é claro. Ser ou não ser, nunca foi uma questão. Partimos. Estamos partindo então, gente. Eu quero o ouro de vocês então, pra gente poder encerrar. E aí, vamos lá. Enquanto vocês escrevem o ouro, relembrando. Terça-feira, às 9h09 da manhã, estamos aqui. Gravando episódio ao vivo que depois é disponibilizado no YouTube e no Spotify. Quem se interessou ouvindo tudo isso, pensa, meu Deus, eu preciso rever esse processo de crenças em mim. Como que eu tô mentalizando o mundo? Eu não tô conseguindo me conectar com o amor. Eu não tô lembrando que eu tenho uma identidade espiritual. Eu não consigo, inclusive, ter comportamentos coerentes com aquilo que eu quero. Eu não consigo me sustentar indo na direção do meu bem-estar, indo na direção que me faz bem. E aí, se você quiser ajuda, eu tenho 2 maneiras de te ajudar com meus serviços aqui. Um é o acompanhamento terapêutico, que são 4 sessões, onde a gente olha uma vez por semana, tem esse encontro. E o outro é a mentoria, onde a gente passa 3 meses juntos. E aí a gente tem encontros quinzenais coletivos. E a gente tem sessões também individuais, onde a gente consegue trabalhar esse projeto de você fazer as coisas que você quer fazer, fazendo a partir desses ajustes. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro dentro, depois fora. Todas as informações estão no link do episódio, seja no Spotify, ou no YouTube, ou no link da bio no Instagram. Vamos lá. A Lucimar trouxe aqui. Escutei mais cedo um último post do YouTube e os trechos que consegui acompanhar só fortaleceu o entendimento. Que bom! Obrigado pela presença. Então, se está fazendo alguma coisa por aí, conseguiu ainda se inscrever. Fico feliz. Que bom.
Vamos lá, Dudu disse, muito bom sair desse lugar de vítima e se olhar às vezes como um vilão se torna mais libertador. Acho que eu entendi. Que às vezes você é o próprio vilão ao invés da vítima. Acho que é isso, né? Boa. Vamos lá. Ouro é lembrar de abençoar e sair do automatismo viciado de amaldiçoar. Quero muito ficar na sintonia do amor e de ver o copo sempre meio cheio. É muito bom perceber, né, Cami? Porque acho que começa daí, gente. A gente é criado sem perceber isso. A gente não tem essas informações. Eu estou estudando muito para entender tudo isso. E para servir vocês, inclusive, na mentoria e aqui nos conteúdos. Estudando muito. Então, se a gente não cresce aprendendo isso. Por quê? Porque se a gente aprende isso, a gente se libera, né? E se a gente se liberta, o mundo não seria o mundo que é. A gente não seria controlado. Enfim, gente, indústria, tudo que existe tem um porquê, né? Então, realmente, a gente está falando de um processo de liberação que é muito poderoso. Muito poderoso. Mas eu fico feliz que a gente esteja aqui, nessa nossa pequena bolha, se comprometendo cada dia mais a ganhar essa musculatura emocional, dessa autonomia emocional, de conseguir escolher melhor por nós. E escolher, inclusive, sustentar esse caminho de conexão de novo com a fonte, conexão com o amor. Então estamos aqui, hein, galera? Encerrando. Obrigado pela presença de vocês, pelos comentários. E é isso. Até a próxima semana, então. Um beijo. Até.